árvores, tudo isso. Agora, o que eu fazia? Eu saía de um lugar e andava 1 quilômetro no meio da mata fechada, lá dentro, como se eu estivesse fazendo a vomitação, que você pode fazer. Você está consciente, não tem nada ali, é como assim projetada. Agora, isso é outro tipo de vomitação. Você adquire outro tipo de ectoplasma, de energia, você está entendendo? Isso eu nunca vi ninguém falar nada em livro, nem nada. Agora, eu fiz isso muito quando eu ia para Itacoatiara, entende? Eu chegava lá e fazia na mata grande lá, no Morro das Andorinhas, aquela coisa toda. Aqui, eu sempre fiz, principalmente quando eu vim ficar nos hotéis, etc. Tal. Agora, há uns processos aí que precisa ser mais, esclarecer mais. Eu desejaria saber mais sobre o assunto. Eu ainda não sei. Professor. Mas eu tenho uma certa relação com isso, sério. Mas você não fala de uma existência sua que tinha uma coisa na clareira, que mexia com as plantas lá dentro daquela clareira? Sim. Pois é, mas isso eu sei, mas veja, mas isso não explica ainda por que é que eu tenho processo com mata, floresta, etc. Ainda não é isso. Ainda não é isso. Eu sei dessa história. Por exemplo, ali, os arbustos que nós usávamos, a maioria eram arbustos, e alguns eram perenes. Está entendendo? Que durava tudo, até no inverno, aquela coisa toda. E tudo era da Europa, eu sei. Mas não é bem o processo. Outra coisa, eu plantava às vezes canteiros enormes. Está entendendo? Canteiros assim de 30, 50 metros, da mesmo tipo de planta. Uma das plantas que eu plantava era perene. Agora, veja, eu quis procurar isso. Livros, Europa, Estados Unidos, Oriente, nunca achei o processo da planta que eu via. Não sei o que é que houve com isso. Por isso que um dos nossos amigos me falou lá, um dos amparadores, e falou assim, ó, o povo fica muito preocupado com as raças que estão em extinção. Às vezes esquece que tem também a opção de planta que está em extinção. Isso é normal, que está indo para outro lugar, que não vai ficar Paulo, aqui. você já sabe então essas linhas eu acho que é por embora. Você sabe alguma coisa da floresta de Broceliande? Não. Na Bretanha? Naquela região? É mais ou menos ali, mas agora o problema que você sabe, eu quando comecei a estudar isso, eu comecei a descobrir aquela bebida lá do Midi. E depois eu fui ver que na Espanha tinha, que é a horchata. Entende? Com esse negócio todo, foi quando eu estava estudando essas coisas. A horchata, por exemplo, deve ter alguma relação com isso. Eu falava demais em horchata. Aí o Wagner Alegrete ficou muito interessado nisso. Quando ele entrou na horchata, ele ficou mais fã do que eu. Eu falei assim, isso tudo é o nosso passado. E é mesmo. Eu sabia disso, que a horchata já existia antes. Agora, ela não é bem explicada até hoje, o processo da horchata. E outra coisa, há horchatas e horchatas, elas variam muito, de lugar para lugar. Depende do que é. Na França é uma coisa, na Espanha é outra. Isso varia. Agora, por aí, a gente teria que estudar mais. Eu não sei bem como abordar essas coisas todas até o momento. E eu também não tenho muito tempo, né, de entrar nesses detalhes, mas que me dá vontade, dá. Você está entendendo? Dá vontade. Agora, o processo é além da botânica. É o problema da parabotânica que está nisso. Por exemplo, a hora que você reúne que tem uma mata fechada, aquilo é uma compactação de energia. E o processo do ectoplasma, o fitoectoplasma, é o mais forte que tem ali dentro. E tudo isso eu sei. E parece que eu tenho afinidade para isso, do jeito que o tal mal tinha, do jeito que a Rose Gaga tem, você está entendendo? Do jeito que aquela que eu chamo de Heliotes tem. Agora veja, o que é? Eu estou sempre enrolado com essa turma. Você está entendendo? Agora, por exemplo, eu perguntei uma vez para eles, esse negócio dos devas, qual é a relação que a gente tem? Eu falei assim, todo mundo tem relação com devas. É só falar disso. Quer dizer, não definiu nada, não explicou nada, não disse nada. Eles me dão resposta do jeito que eu dou para vocês. Eu estou aprendendo. Estou aprendendo.
O que você queria falar? O que o Ivo estava falando, da questão da prisão. Eu queria saber que na época em que o senhor esteve nas masmorras, se o senhor já tinha projeção consciente, porque isso muda a abordagem, que era a questão que o senhor estava falando para a Érica. Isso tudo muda. Mas o problema é que a ideia da gente era menor, né? Havia muito processo assim, provinciano na cabeça, muita bobagem ainda de bicho. Mas eu tinha. Muita coisa disso. Agora, sempre dava para ajudar. Agora, você tem que lembrar que antigamente as coisas eram muito sujas, sem asepsia, não tinha higiene, não tinha nada. Isso aí piorava muito a situação. Então todo mundo era casca grossa, querendo ou não. É sujeira. Havia mesmo, o processo é muito sério disso. Mas o senhor já naquela época Toda abordava... a cadeia que tinha mais casca grossa. Hein? Já naquela época o senhor abordava pela racionalidade? O senhor já ia... Pela racionalidade, mas procurando o processo extrafísico para ver como é que era. Uma das coisas, por exemplo, eu tive várias vidas que eu mexi, na verdade, com isso que chama fitoterapia hoje. Está entendendo? É tanto que lá em Uberaba, no meu consultório, eu dava ainda orientação nesse sentido. Tem coisa que funciona. Até hoje eu uso, quando precisa. Por exemplo, eu uso boldo do Chile, para algumas coisas. Quando está muito frio, a bebida que eu tomo, você está entendendo como é que é? Para certas coisas, às vezes é o boldo quente, sem açúcar, sem nada. Eu acho o máximo. Pelo que eu consigo E para perceber... mim me faz bem. Agora, precisa ver, né? Que ele dá uma série de condições no corpo da pessoa, do ponto de vista gastrointestinal, tudo isso. O que é? Nessa questão da crise, né, que era o que a Érica estava abordando, o senhor pega qualquer crise ou qualquer questão que possa, né, vir a afetar, como é o caso de uma masmorra, uma condição ruim, através do conhecimento, tira partido daquilo. Você dá a daquilo. volta por cima. É Não aquilo sofre que com aquilo. lá no Instituto a turma via. Não, o Valdo é o seguinte, qualquer coisa que ocorre negativo, ele dá a volta por cima com um ponto a mais. A hora que você sai. Então, me atiraram na sarjeta. E eu não venho para o passeio. Eu fico no primeiro andar. Você entendeu ou não? Sim, eu lembrei daquele psiquiatra que o senhor trouxe aqui uma vez, que ele falava da questão que ele passou no nazismo, no campo de concentração, que ele ficou, e ele começou a anotar tudo aquilo, e depois ele escreveu no livro. Ele sofreu menos, ele fez aquele estudo, que a pessoa mas sofre tem muita menos. gente que fez isso. A prisão é um recolhimento intelectual para criar a autoria, né? É o escritor, isso aí é normal. Mas... Isso, através do século, todo mundo fez isso. mas a maioria da população, ela sofre com a condição, ela não consegue superar mas aquela... hoje tem outra coisa, a prisão hoje é muito pior do que antigamente, por incrível que pareça. Pior por quê? Porque tem gente demais, a superlotação. É o que eu escrevi lá no Homo Sapiens Reorganizados, no Pacífico, eu estou falando disso. A superlotação é um negócio seríssimo. E o governo ainda não conseguiu tomar conta disso. Não viram. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Quando o senhor ia nas prisões, o senhor chegou a abordar aquela questão da pessoa, quem está preso era o corpo e não a consciência? O senhor chegava a abordar com algumas pessoas? E outra coisa também é ver a doença da pessoa. Que ela estava lá dentro doente. Então, você examinar a relação da doença com a prisão. É muita gente doente lá dentro. Não dava para doenças crônicas, por incrível que pareça, isso existe. Você vê que nesses seriados americanos, eles não falam muito da doença da pessoa que é presa. O senhor diz da por doença exemplo, às vezes mental. a pessoa tem psoríase. Você nunca viu falar que o cara está com psoríase lá dentro. Então, essas coisas tudo a gente via na cadeia. O senhor fala de todos os tipos de doença, física e mental. Eu tenho que fazer uma abordagem conjunta para ter uma cosmovisão daquele caso. Tenho 19 anos e não tenho vontade de cursar nenhuma universidade porque vejo que o ensino é artificial e programado, não dando espaço à singularidade e conceitos como o princípio da descrença. Simples diferente desse mundo, pois a vida para mim tem um sentido muito